¿Se escucha? ¿Se escuchará? ¿Pusiste el audio? Ya. Buenas noches, bienvenidos al séptimo Congreso Internacional de Derechos Humanos, organizado en este momento por la Escuela de Derecho de la Universidad Chico Enrique. Vamos a dar inicio a la mesa Comunidades y Pueblos Indígenas, a las estudiantes de Derecho, María Elizabeth de Carvajal, Almeida y Rebeca Gabriel de la UCA. En su presentación se hablará sobre la influencia de las redes sociales y la imprensa sobre la presidencia de la República Brasileña en el año 2022. Sí. Adelante, les doy la palabra. Oi, boa noite. O nosso trabalho, ele começou... Eu sou jornalista por formação e agora sou estudante de direito. E eu sempre tive muito interesse na parte da influência que a mídia tem. Não só a mídia como a imprensa, mas as redes sociais se tornaram uma mídia também. Então, no nosso artigo, nós fizemos uma cronologia da evolução da internet e o quanto não só a parte jornalística que começou a ter o webjornalismo, a internet chegou no Brasil mais ou menos nos anos 80, mas popularizou nos anos 2000, e aí começaram as redes sociais, que teve o MIF, o ICQ, o MSN, e começou a ter um padrão mais parecido com o nosso na época do Orkut, em que a plataforma deixou de ser só foto ou conversa entre amigos, mas começaram a ter os fóruns de discussões e as comunidades do Orkut. Com o Facebook, deu um outro parâmetro, em que celebridades começaram a ter perfis públicos, então aumentou o engajamento e fábricas, políticos, lojas começaram a ter perfis no Facebook. Passou a ser uma vitrine. Se você quisesse ser visto, você tinha que ter uma rede social, de preferência na época, o Facebook. Hoje, o Instagram e o Twitter tomou esse lugar de que as pessoas têm um local de fala e deixou e tornou as informações muito mais fáceis, porque hoje um jovem, uma criança tem acesso, um idoso tem acesso, pessoas de diferentes classes sociais têm acesso à informação em tempo real. E isso fez mudar não só o parâmetro que o jornalista tinha em escrever, porque se eu escrevo para um jornal, a linguagem é uma, se eu escrevo para o Instagram, a linguagem é outra, e qualquer outra plataforma, a linguagem muda de acordo com o público. E na parte do direito não foi diferente, porque do mesmo jeito que ganhou uma dimensão imensa, vieram também a parte ruim, o ônus, que foram as fake news, principalmente, porque desde pequeno nós ouvimos falar que uma mentira falada muitas vezes vira uma verdade. Então, a parte do direito também teve que se adequar a isso, com a lei da fake news. E o nosso trabalho é basicamente sobre isso, a evolução e o quanto os políticos também viram essa vitrine, essa plataforma, que é a internet e as redes sociais, principalmente, como uma maneira de expor o seu trabalho, fazer live, fazer tudo para expor o trabalho, os ideais, memes. Muitos começaram assim, como, por exemplo, em 2014, se não me engano, o perfil da Dilma Bolada, que começou por um acaso com uma rede de amigos, em que um rapaz chamado Jefferson Machado, ele fazia memes com a Dilma e falava coisas que realmente estavam acontecendo durante o período de presidência dela. Só que ele fazia isso de uma coisa muito bem-humorada, ganhou tanto engajamento que chegou aos ouvidos, digamos assim, da Dilma, e a Dilma abraçou realmente e até virou parte do comitê dela. Então, nosso trabalho é basicamente sobre isso, explicar
a parte jornalística, mas também o quanto o direito teve que se adequar a esses novos modos. Bom, boa noite, pessoal. Adentrando agora mais na parte histórica, que é imprescindível para que a gente chegue até o núcleo do nosso tema, que é a relação das mídias sociais e da imprensa na eleição de 2022. Eu gostaria de citar primeiramente alguns dados fornecidos pelo Data Senado, em que 45% das pessoas que foram entrevistadas para essa pesquisa afirmaram que haviam sido influenciadas pelas mídias sociais na hora de eleger o seu candidato. Como sai daí, já entendemos a relevância e o modo que a rede social influencia diretamente nos resultados das nossas eleições. Na questão histórica, eu iniciei a comentar no nosso artigo pós o período da ditadura, passando pela Constituição Federal de 88 e iniciando nesse período democrático de 88 até então. Em 89 tivemos nossa primeira eleição presidencial após a Constituição Federal de 88. Nesse período foi imprescindível a movimentação das mídias para essa eleição tão grandiosa que foi após esse período na falta da nossa democracia. E nessa eleição foi visível como as mídias se associaram e apoiaram o candidato que foi o eleito, foi Collor, e se manteve na presidência por 3 anos, após sofrer o processo de impeachment em 92, salvo engano, momento em que Itamar Franco toma a posse, de 92 a 94, e assim a mídia também corroborou nesse momento do plano real que estava sendo elaborado e incentivado pelo então presidente. Após isso, tivemos a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que também teve esse aproveitamento das boas relações entre a mídia e o então presidente Itamar Franco, e assim se sucedeu também no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Depois disso, iniciou-se o governo Lula na eleição de 2002, onde muito se falava em uma continuidade de governo da esquerda pela mídia, como se fosse manter a mesma pessoa no cargo, só por serem da mesma categoria de orientação política. Após isso, o Lula também foi reeleito para o seu segundo mandato, e nesse período a mídia teve grande repercussão no quesito críticas ao governo atual de Lula. Após isso, vendo Dilma como, diz a mídia, uma peça política do Lula. Eles disseram que a Dilma não era vista como uma pessoa, uma figura política que tinha essa autonomia de agir, e sim era um nome que foi usado ali pelo governo petista para dar continuidade, uma vez que é possível somente uma reeleição. Reeleição essa, inclusive, que teve a primeira ocorrência com o governo de Fernando Henrique Cardoso. E, por continuação, no governo Dilma, mais uma vez, a mídia trouxe à tona isso de dar continuidade ao mesmo estilo de governo. Essa foi uma grande crítica e que houve grandes repercussões no momento dos votos, tendo em vista que ficou uma coisa bem acirrada ali entre Dilma e Serra. Nesse momento, Serra, que era um dos maiores adversários de Dilma, embora cada pesquisa Dilma fosse se sobressaindo na quantidade de intenções de voto, nesse período houve grandes escândalos e o uso ali das redes sociais, das mídias sociais, corroboraram para a difusão dessas questões polêmicas, e os adversários políticos, obviamente, utilizaram isso como estratégia para manipular, de certa forma,
a continuidade que estava dando de progressão na eleição da Dilma. E isso fez com que houvesse uma queda nas intenções de voto. No entanto, Dilma conseguiu se eleger e depois se reeleger, embora tenha tido esses contratempos pela difusão da mídia de escândalos. E, posteriormente, nesse segundo mandato de Dilma, até 2016, 2014 a 2016, onde o Michel Temer assume essa posse por 2 anos. E após isso vem a eleição de 2018, que também teve grandes repercussões, principalmente porque aí começou ainda mais a aderência do uso das mídias sociais, tendo em vista que no Brasil as campanhas presidenciais, as campanhas políticas, de modo geral, elas são financiadas pelo governo. Então, o uso das mídias sociais faz com que, querendo ou não, haja uma manutenção mais acessível, é mais viável pela questão de custo. Então, teoricamente, esse dinheiro seria investido em um outro meio de divulgação que poderia custar um valor mais alto para o governo, poderia ser defendido em outros âmbitos que estejam mais necessitados, tendo em vista que as mídias sociais têm um custo mais baixo. Então, essa aderência começou ainda mais no ano de 2018, ano em que o ex-presidente Bolsonaro assumiu a presidência, e houve também essa grande polarização que foi bem ressaltada pela mídia, que inclusive notável o modo como a mídia relatando isso fez com que os eleitores de cada presidenciável nesse momento mudasse o seu estilo, as suas postagens, porque ficava uma coisa. Se eu comento, por exemplo, que a minha mãe é filha de militar, pronto, já faz parte de um partido. Ou, eu concordo com um pensamento ou um projeto do Lula. Pronto, tornavam, as coisas ficaram muito, ou é isso ou é aquilo. Não se teve mais um meio termo e nem nada, ficou muito polarizado. Sim, e nessa questão, a gente tinha que ter um pouco de cuidado e, ao expor a nossa opinião nas redes sociais, exercendo o nosso direito de livre manifestação, para que não houvesse ainda mais incitação ao ódio que teve nesse momento. E chegamos, então, depois de 2018, os 4 anos de mandato, a eleição de 2022, que é o núcleo do nosso artigo, que é a eleição em que mais houve o emprego de meios sociais como meio de campanha política e o uso até de novas tecnologias e de novas plataformas, como, por exemplo, o uso dos podcasts. Porque quando a internet começou, as pessoas tinham o hábito de ver vídeos curtos e claros. Agora, com os podcasts, são 2, 3 horas de conteúdo e mais perguntas, são as coisas são mais incisivas e objetivas ao mesmo tempo. E é interessante esse ponto que nos traz uma visão um pouco diferente da tecnologia, que o podcast, que é um meio que foi muito empregado, inclusive nessa última eleição, inclusive tomando marcas como 1,7 milhões do presidente Bolsonaro e 1,09 milhões do Lula. Ou seja, assim, foram proporções gigantes para o Lula foi podcast. o primeiro no ranking de acessos simultâneos, e no dia seguinte, se não me engano, foi o Bolsonaro que ganhou esse título com mais de 1.700.000. Para nos ressaltar ainda mais uma vez a mutabilidade que as mídias sociais podem trazer, impactando nossas eleições. Mas, em oposição a isso, meios que alavancam a campanha política do presidenciável, também temos o emprego da tecnologia como um desfavor. Por exemplo, agora muito se fala sobre inteligência artificial. Nas últimas eleições, vimos isso de um modo
que não nos agregou positivamente, mas sim só propagou desinformações, que foi o uso do que chamamos de deepfake, que é o uso da tecnologia de inteligência artificial para manipular sons e imagens a fim de manipular o que realmente ocorreu de fato. Por exemplo, pegam uma coisa e colocam totalmente fora de contexto, usando o rosto do presidenciável e a voz dele para uma situação que nunca ocorreu. E como as fake news se propagam muito rápido, podemos concluir que isso esteve muito presente, mais do que nunca, na eleição de 2022, utilizando essas novas tecnologias. Eu acredito até que nas próximas eleições isso vai ficar cada vez mais ferrenho, cada vez maior. Até essa última eleição saiu no jornal francês como um duelo de titãs. Então, foi realmente é uma tendência que os especialistas já estão observando, porque é necessário se readequar aos novos meios que hoje sabemos que são as mídias digitais. Muito obrigada. Obrigada. Gracias por su presentación y su ponencia. A continuación presentará el licenciado Gustavo Enrique de Paula de Chagas con respecto a su tema de derecho a la salud mental frente a las tendencias de medicación en la sociedad contemporánea. Adelante. Sí, Gustavo. Boa noite, meu nome é Gustavo. Meu tema é Direito à Saúde Mental frente às tendências de medicalização da sociedade contemporânea. Na verdade, eu queria ressaltar desde o início que é uma pesquisa incipiente, então são poucos autores que abordam esse tema, acabam sendo vozes solitárias diante dessas tendências de medicalização. O contexto desse artigo que eu estou produzindo, ele se dá no momento que a medicina ela é vista como religião, como ideologia, então a medicina ela acaba ditando as regras e como as pessoas devem se portar, então o médico tem sempre a última palavra, independente da situação. Se o médico fala, você não vai precisar do remédio, qual é o efeito colateral, você vai tomar o remédio porque o médico falou. Então tem esse tratamento da medicina como religião, então esse é o contexto. Então, a medicina, o que ela faz hoje, né? A nível conceitual, ela nomeia os problemas. Então, tem lá uma lista de transtornos, que é a medicina, o transtorno bipolar, o transtorno de ansiedade, tudo são termos da medicina que vem depois do contexto popular. A nível também de institucional, você pegar abordagens médicas para resolver problemas organizacionais. Então, por exemplo, o trabalhador está consumindo muito cigarro, então a empresa vai fazer toda uma campanha de fundo médico para poder, né, conscientizar o trabalhador que está fumando muito. Mas em que momento a empresa escutou o trabalhador? Ele sempre está fumando muito, é o que é uma ansiedade, a condição de trabalho que ele tem hoje é uma condição legal, bacana para ele continuar trabalhando ou não. Então isso é a nível institucional. E a nível internacional é quando o paciente chega lá para o médico, fala o que ele está sentindo e o médico passa um determinado remédio para poder atenuar o sintoma que ele está apresentando. Então, como eu disse, o contexto é de uma medicina que é tratada como religião e um problema mais grave, que é medicar os problemas da existência. Então, tem problemas que fazem parte da existência, não tem como a gente escapar. Por exemplo, hoje, o luto. O luto é uma reação a qualquer tipo de perda, seja perda de um ente querido, seja perda de um objeto, seja perda de uma nação, nos casos de refugiados. E são processos que são naturais da vida. Em algum momento, cada um de nós teremos que enfrentar um luto, seja do nosso pai, da nossa mãe, do irmão, do amigo, ou da perda de um objeto que era muito estimado, muito querido. E a gente vai precisar enfrentar esse luto, passar por esse processo. O que acontece hoje, que é a crítica que eu faço? Hoje, no manual de diagnóstico seguido pela linha psiquiátrica e também por outros médicos, tem um transtorno relacionado ao luto. Ou seja, de um tempo para cá, esses manuais eles vêm sendo utilizados de forma de classificação. Então, eu chego lá no consultório e falo para o médico:
Ah, eu estou sentindo um vazio, eu estou sentindo uma saudade imensa. O médico vai lá, vai olhar o manual, vai ver que eu encaixei dentro do transtorno do luto e vai trabalhar comigo dentro como se eu estivesse doente, quando na verdade o que eu estou sentindo é uma reação natural a uma perda que eu precisei enfrentar. Então essa é a crítica que o meu trabalho tem feito, né? Como aliar isso à questão de direitos humanos? Porque o que isso tem a ver com direitos humanos? Como é que eu vou garantir um direito à vida, e por isso um direito à saúde, sendo que as práticas médicas, elas deixam de escutar o contexto histórico para escutar somente uma narrativa de uma dor. Então, eu chego e falo, ah, eu estou sofrendo. Mas o que causa esse sofrimento? E a gente pode expandir isso para outras questões. O nosso sistema hoje, neoliberal, por exemplo, ele produz saúde mental? A quantidade de trabalho que eu preciso cumprir no meu dia a dia, as cargas horárias que eu preciso cumprir, as demandas, a questão da sociedade, da performance, que eu preciso performar o tempo inteiro, eu preciso ser perfeito o tempo inteiro, eu preciso correr o tempo inteiro. Isso produz saúde mental? Então, se eu chego no consultório e falo que eu estou sofrendo, seja de um luto ou de uma ansiedade, e aí eu vou pegar uma pílula, vou tomar um remédio, isso por si só vai resolver o problema, quando na verdade eu estou deixando de escutar as outras partes que compõem a vida desse sujeito. Então, na verdade, essa tendência de medicalizar é uma tentativa de silenciar o sujeito até mesmo de apagar a sua subjetividade, a sua experiência de vida, porque eu deixo de escutar o sujeito para no final passar uma pílula que vai resolver o problema da finitude, vai resolver o seu problema existencial e que vai resolver uma coisa que todos nós precisamos enfrentar, que é a dor da existência. A existência nesse mundo não é uma existência fácil. Ela tem suas dificuldades, ela tem seus problemas, tem suas alegrias, mas tem suas angústias. E eu não posso transformar essas partes que a gente entende como as mais dolorosas por si só em patologia. Existe um luto patológico? Lógico que existe um luto patológico. Mas isso, o luto patológico, é uma série de condições que o sujeito apresenta, que precisam ser investigadas com calma, com paciência, com coerência científica, para depois você chegar no momento de você, né, encaminhar para o psiquiatra e esse psiquiatra medicar essa pessoa que precisa naquele momento de suporte. Mas o medicamento não pode apagar a existência do sujeito. Eu não posso dar um remédio, uma pílula, sem antes escutar qual é a trajetória daquele sujeito. Então, o sujeito vem de uma rotina cansativa, que ele precisa trabalhar, às vezes, mais de 8 horas por dia para poder sustentar a família. É óbvio que uma hora ele vai surtar, vai ter um problema. Mas eu não posso achar que eu dando um remédio para esse sujeito, que eu resolvi o problema da existência, sem antes escutar quais são as demandas do cotidiano desse sujeito. Então, né, qual que é o esforço do meu trabalho? Como que a gente vai garantir, por exemplo, o artigo 23, no parágrafo 1, que fala que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, nudez, velhice e outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora desse contexto. Como que eu vou promover o direito à vida, o direito às questões mais básicas e elementares quando eu deixo de escutar esse sujeito? Como que eu posso falar de direitos humanos quando a minha prática apaga a experiência daquele sujeito, apaga a sua subjetividade, apaga a sua história, apaga aquilo que ele construiu no mundo até aqui? Então, por isso que eu falo de uma pesquisa incipiente, porque a princípio parece que falar de saúde mental se reduz primeiro a uma saúde médica, e a gente exclui todo o esforço da psicologia, que é o curso que eu estudo hoje, eu sou formado em filosofia, estou estudando psicologia. Então, primeiro a gente tem uma redução da saúde a uma saúde mais médica. E aí eu não consigo encaixar a saúde mental nisso tudo. E como que eu vou garantir que o sujeito possa assegurar isso para os si e para os seus, sendo que eu deixo de escutar esse sujeito? Então, eu acredito que esse é o momento da medicina se abrir às outras áreas, né? E aqui não é uma guerra aos médicos, não é nada disso, mas é uma questão de perceber as tendências de medicalização, se abrir às outras áreas, inclusive as áreas como direito, para pensar mesmo, será que eu estou realmente promovendo direitos humanos e estou promovendo, né, contemplando a dignidade daquele ser humano que está diante de mim, que está com determinado tipo de sofrimento,
será que, né, as outras áreas podem contribuir? Então, você vai medicar, mas esse medicamento, o que o pessoal da farmácia fala desse medicamento? Se o medicamento realmente é interessante para essa pessoa com esse determinado problema ou não, a gente pode procurar outras formas de ajudar esse sujeito. Então, é uma pesquisa incipiente, mas ao mesmo tempo ela é urgente porque a tendência de medicalização está aí. E se você pega aí o nível de consumo de remédios, não só para tratar de problemas, mas para aprimorar a performance, então eu vou tomar esse remédio porque eu vou ficar mais acordado, eu vou ficar mais concentrado, eu vou tomar esse remédio porque ele vai dar mais disposição, eu vou tomar esse remédio porque ele vai aumentar a minha concentração, tudo isso faz parte desse contexto de medicalização. E se a gente não acompanha com um olhar mais crítico e também de autocrítica, a gente perde o tempo. E aí depois as coisas se complicam ainda mais. Então, é basicamente sobre isso, né? Pesquisa e obrigado pela atenção de vocês. Por su ponencia, a continuación presentará Reina Veras Villas Boas, doctora y maestra de Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, posgrado en Democracia y Derechos Humanos en la Universidad de Coimbra, Portugal, y junto con Graciela, Augusta Ferreira Nascimento, doctorado y postdoctorado en Democracia y Derechos Humanos por la Universidad de Coimbra, Portugal. Respecto a su tema es desenvolvimiento sustentable. Boa tarde. Acho que quase todos aqui me conhecem, né? Meu nome é Graziele. Eu sou hoje professora do curso de Direito e pesquisadora do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. E por 13 anos tive a alegria de trabalhar e pesquisar juntamente com a professora Regina Vera Vilas Boas, que está aqui na tela. E este trabalho é fruto das nossas pesquisas ainda que realizamos em conjunto. Como eu estou aqui presencialmente, a apresentação ficará a cargo da minha colega Regina. Eles vão, acho que, colocar ali na tela. Então, boa noite a todos. É uma grande alegria, uma imensa alegria estar aqui presente nessa sala, mesmo que virtualmente, com a minha querida amiga, professora doutora Graziele Augusta, amiga de longa data, de longo período, amiga de vida, de universidade, de trabalhos acadêmicos, de pesquisa, e dizer da grande satisfação de estar aqui, em coautoria com a professora Graziele Augusta, que representa aí principalmente o nosso Centro Universitário Salesianos, a quem eu pertenci durante muitos anos e continuo a pertencer no meu coração. Agradecer a todos aqui presentes, prestando uma homenagem a todos aqui, a Universidade Católica Silva Henriques, a quem eu homenageio em nome do nosso sempre reitor, Dom Galvarino, e em nome dele agradecer e cumprimentar todos os professores, alunos, queridos amigos aqui dessa instituição, e em nome do Centro Salesiano, Universitário Salesianos, homenageá-lo em nome da nossa querida professora Graziele Augusta, nossa diretora, que foi nossa coordenadora e eterna e constante e eterna amiga de todas as pesquisas, amiga de vida. É um grande prazer estar aqui com vocês. Homenageio a todos aqui, cumprimento a todos os presentes e a todos que participam deste encontro tão importante, que continua nos anos, aí nos tempos, né, em prol dos direitos humanos. O nosso tema, como a professora Graziele bem disse, ele trata do desenvolvimento sustentável e a concretização da proteção humana e ambiental, tratando, nesse contexto, das vulnerabilidades. Como ficam as vulnerabilidades nesse contexto do desenvolvimento sustentável e da concretização da proteção humana e ambiental? O nosso texto, então, a nossa pesquisa, se desenvolve a partir de, principalmente, 4 eixos principais,
que são formadores da estrutura formal do nosso trabalho. Primeiro, quando tratamos do objetivo principal da nossa pesquisa, nós nos referimos, né, a uma reflexão sobre a concretização da proteção dos direitos do homem e do meio ambiente natural, principalmente. A partir da onde? A partir de qual procura? A partir da efetividade do princípio do desenvolvimento sustentável. Nós focamos aí em situações de vulnerabilidade no âmbito dos direitos humanos, no contexto da sociedade contemporânea, porque esta é que é a grande situação pesquisada atual. A sociedade contemporânea representa a atualidade da nossa pesquisa. Faremos, então, nessa nossa pesquisa, nesse primeiro resumo a ser desenvolvido no nosso artigo principal, nós trataremos de ponderações sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, anunciados, né, é claro, pela ONU, que evidencia esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a partir da proclamação de necessidade de concretização de direitos humanos e direitos fundamentais, em prol, principalmente, da sobrevivência do homem e do planeta. Se o planeta não sobrevive, não sobrevive o homem. Então, essa simbiose é muito importante na nossa pesquisa. Nós trataremos aí, principalmente, de algumas ações a serem tomadas pelo homem, que é o ser pensante, é o ser consciente neste contexto de simbiose, natureza e humanidade. Pensaremos, por exemplo, na eliminação da pobreza, na melhoria dos direitos à saúde, à educação de qualidade, ao saneamento básico, à energia limpa e acessível, ao trabalho decente e de qualidade, ao crescimento econômico, redução das desigualdades, consumo responsável, a paz, a justiça, as instituições eficazes que protegem as presentes e futuras gerações. E se não protegem, pelo menos no contexto que poderiam e necessitariam protegê-los, né? Então, portanto, o conhecimento dessa concretização estaria envolvido aí na materialização desse desenvolvimento sustentável, designando práticas que só se referem ao homem. É o homem quem tem que corroborar a prática dessas atividades. Na metodologia, o segundo eixo, então, da nossa investigação, trata da metodologia aplicada. Então, a nossa investigação, ela se vale de um método de pesquisa bibliográfica e documental que se alicerça no texto constitucional da nossa República Federativa do Brasil, no contexto da nossa Constituição Federativa, na doutrina contemporânea e clássica, em legislações pertinentes à matéria, apresentando, entre outros, alguns principais referenciais teóricos. Nós sabemos que o referencial teórico utilizado em cada pesquisa, que pode ser um artigo, que pode ser um capítulo de uma obra, e no caso aqui um resumo que nós estamos apresentando inicialmente, esse referencial teórico, ele oferta um embasamento teórico e de qualidade científica à pesquisa. Que então nós nos valemos principalmente, não só eles, mas principalmente nesse eixo teórico de pesquisa, para que a gente possa conhecer um pouquinho da verticalidade dessa pesquisa. Nós nos valemos principalmente de Klaus Glucksmann, que trabalha principalmente com 3 categorias de proteção dos direitos ambientais, no âmbito internacional. Ele trabalha, ele visualiza nesses três eixos, nessas 3 categorias de pesquisa, quando há uma ameaça do direito humano já existente, quando um dano ambiental ameaça um direito humano, e quando pode ocorrer uma nova categoria de direito humano presente nesse contexto de análise. Como ficaria, então, essa situação de direitos humanos, quando eu penso no direito ambiental e quando eu penso na humanidade? Depois, adotaremos também, nessa pesquisa, estamos adotando um contexto doutrinário importante de Maria Amélia Corá e Rodrigo Mota. Esses 2 autores, eles pesquisam com muita verticalidade um autor muito importante aqui no contexto nacional brasileiro,
que se chama Luciano Antônio Prates Junqueira. Este professor, que faleceu recentemente, ele tem uma pesquisa muito interessante que mostra a importância da intersetorialidade e as redes que acontecem nesses momentos em que a gente trata da promoção da concretização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A importância das redes nessa concretização. Adotaremos também um autor que já é antigo, já não é contemporâneo, é um pouco mais antigo, mas que, a partir dos estudos que ele fez na época em que ele foi docente, em que ele foi jurista importante, chamado Miguel Reale, que trata principalmente com uma teoria chamada da tridimensionalidade da norma. Quando eu penso na tridimensionalidade da norma, ou do direito, e também do direito, nós pensamos em 3 análises importantes: do fato, do valor e do direito, que pode ser representado nessa teoria pela norma jurídica. E ao tratar principalmente deste valor, nós trazemos esse valor à contemporaneidade e verificamos, no contexto desses doutrinadores que nós estamos apreciando, qual é o valor que nós temos que dar agora para poder pensar as situações contemporâneas desse direito humano a ser concretizado nesse contexto socioambiental, econômico e jurídico. Finalmente, ainda como uma doutrina contemporânea, que pode ser apreciada nesse contexto, nós tratamos de um texto, né, de Vilas Boas, que oferta uma análise sobre a erradicação da pobreza. Essa erradicação da pobreza, trazida numa visão da complexidade do mundo contemporâneo, pode nos reportar alguns encaminhamentos e soluções práticas a esse contexto, na visão da justiça social e justiça ambiental social contemporânea. Esse é o contexto, então, da nossa metodologia. Pensando no terceiro eixo, que seriam os resultados parciais, nós pensamos aqui na pesquisa, que a pesquisa apreende alguns conceitos relevantes sobre a Agenda 2030, sobre 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, diante desta contemporaneidade problemática, da problemática ambiental humanitária. Esta, pautada na importância da concretude do princípio do desenvolvimento sustentável e da problemática da efetividade da proteção desses direitos humanos. Em face sempre dessas transformações da nossa sociedade contemporânea, que se vale de momentos de evolução fortes, céleres, tecnológicas e de mudanças paradigmáticas também, de mudanças de eixos, de mudanças de interpretações, de mudança sistemática, que são muito importantes na evolução dessas reflexões contemporâneas, que vão repercutir principalmente nessa trajetória da humanidade e da trajetória do meio ambiente. Finalmente, como contribuições, que é o 4º eixo do nosso resumo, a ser apresentado como um artigo depois, nós pensamos, em termos de contribuição, trazer principalmente um conhecimento sobre esse princípio do desenvolvimento sustentável, sobre a sua relevância e efetividade em termos da garantia da proteção dos direitos humanos. Em que contexto? No contexto constitucional socioambiental, principalmente, revelando a preservação, a manutenção desse equilíbrio ecológico em prol do meio ambiente e das gerações presentes e futuras, que representam a humanidade. Pensamos também em divulgar a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso, em termos de corroboração, as reflexões, possibilidades de ações que objetivem diminuir a miséria e a pobreza mundial, global, em face da efetividade dos direitos humanos e fundamentais. É esta a pesquisa que estamos apresentando a vocês. Muito obrigada, muito boa noite, e reforço aqui a minha grande satisfação em estar aqui com a professora doutora Graziela Augusta, nessa universidade que tanto nos acolhe, com eventos, encontros e congressos tão importantes. Obrigada. Gracias por su ponencia. Se supone que en este momento debería exponer
aparecía así más rápido carbono, pero no lo confirmo. Sí, bueno, entonces lo dejamos en este momento con la señorita Aparecida Silva Santos Carbón con respecto a la importancia del desplazamiento urbano de movilidad, incluso en espacios públicos. Le doy la palabra. Se ve video, pero no se escucha. Usted tiene que poner el audio. No, todavía no. ¿Le diste? No tiene prendido. Tiene que habilitar el audio por favor. Ahora sí. Vixe. Cecilia, Espera só. Olá, boa noite. Estão me ouvindo agora? Consegue me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Que eu que não estou ouvindo vocês. Sim, estamos ouvindo bem. Ouvindo bem. Ah, agora foi pelo celular. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Cida Carbone, sou professora da Unisal do campus Campinas e Americana, aluna do curso de Direito no período matutino, né? E professora na FATEC aqui no estado de São Paulo. É um prazer enorme participar desse evento, tá? Estava bem ansiosa, que é a primeira vez. Sou engenheira de formação, trabalho com mobilidade urbana e acessibilidade, tá? E o mais gostoso é ver um tema desse sendo trazido com tanta riqueza e sendo incluído num grupo temático como esse, tá? Eu acho que esse é o grande prazer dessa questão, porque normalmente a mobilidade ela está relacionada a temas transversais dentro da engenharia ou da arquitetura. A gente dificilmente vê num grupo temático como esse. Então, sou muito grata, tá? Sou grata aí, feliz em ver as colegas aí da Unisal, tá? É bem gostoso mesmo que a gente tem essa amorosidade do nosso campus e justamente de entender que temas transversais são muito importantes justamente para essa transformação, né? Eu sou coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental aqui de Campinas e falar de mobilidade é falar de vida, é falar de existência, é falar de apropriação de espaço, é falar do direito de ir e vir, tá? E a gente cada vez mais vai percebendo que a mobilidade ela já perpetua, né, em qualquer questão de decisão de planejamento em cidades, tá? A gente não consegue mais pensar cidades sem pensar a mobilidade. A mobilidade urbana ela vai atingir a todas as pessoas, não tem um nicho específico, são todos nós iremos sofrer com problemas de mobilidade ao longo dos anos
porque as cidades elas não foram preparadas para os pedestres. As cidades elas são preparadas para os carros, tá? Então a gente já está vendo isso mudando, né? Que é justamente essa temática das cidades inteligentes, ela já vem com esse quesito de mudança, de mostrar que a cidade sim precisa mais do que nunca incluir o pedestre, incluir o cidadão, incluir todas as pessoas, independente de raça, cor, tipo, todos precisamos ser incluídos e participar diretamente nessas tomadas de decisão de ocupação de espaço, tá? Eu leciono durante 17 anos aí na engenharia e sempre nessa disciplina de mobilidade tem uma dificuldade para que quem é de exato enxergar justamente esse viés que há entre as partes, que eu digo, técnica e a parte humana. Não adianta eu construir cidade para carro, eu tenho que construir cidade para as pessoas, para que as pessoas possam caminhar por essa cidade, né? Então, eu sou muito grata, tá? Pelo aceite aí do nosso resumo. Tá caminhando, né? A gente está construindo, até porque era uma proposta de uma disciplina chamada mobilidade urbana, onde a gente discute isso, essa ocupação dos espaços, essa apropriação, né? Quem é esse pedestre? A grande dificuldade que eu vejo sempre quando eu vou trabalhar com mobilidade urbana é como definir esse pedestre que transita pela cidade. Qual que é o perfil? Quem é que está transitando? Quem está usando esse espaço? Tá? Agora, a gente tem uma questão muito grande quando a gente fala de mobilidade, que a gente já relaciona com acessibilidade. Mobilidade e acessibilidade estão uma do lado da outra, não dá para pensar uma sem pensar a outra. Tá? Eu trabalho com mobilidade já há 17 anos, né? Por isso que veio esse tema. E o ano passado eu tenho um projeto com os meus alunos que a gente vai avaliar todas as capitais possíveis para verificar a mobilidade urbana. Tá? Então, eu estive no Rio de Janeiro avaliando mobilidade urbana e tentando compreender como que esse pedestre transita por essa cidade. A cidade é bem maior. Tudo o que acontece, né? A gente fala que a maioria dos fenômenos vão acontecer nesse meio urbano. Tá? E aí tem um termo que a gente usa muito, que se chama caminhabilidade. Tá? Dentro de mobilidade, esse tema, caminhabilidade, já está sendo muito usual, porque quando a gente fala de caminhabilidade, a gente está falando diretamente do pedestre. Tá? Que é pensar justamente como que deveriam ser as nossas calçadas, como que deveriam ser os acessos aos espaços públicos, né? O que eu preciso fazer? Não é só criar rampa, não é só colocar sinalização, a gente precisa desenvolver também o quesito que é a cidadania dessas pessoas, de quem vai utilizar esse espaço, como que ele se apropria disso, tá? E essas são questões fundamentais, transversais em qualquer discussão de planejamento urbano. Então, esse trabalho, esse artigo, ele parte justamente do pressuposto do ponto de ônibus. O ponto de ônibus é o bem essencial quando a gente pensa em mobilidade. Por quê? Porque ele vai ser utilizado para qualquer pessoa, em qualquer esfera. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós analisamos alguns pontos de ônibus em São Paulo, lá em Carapicuíba, eu dou aula na FATEC em Carapicuíba, observando se esses pontos de ônibus atendem ou não a questão de acessibilidade e mobilidade, se inclui ou se exclui. Tá, gente? Porque isso é um ponto bem importante. Está incluindo ou está excluindo? E aí, os alunos foram trazendo esses relatos para a sala de aula e fomos mostrando o que a norma pedia e como que deveria ser e como que é no mundo. Tá? Quando a gente cria essa contextualização, a gente vai desmistificando esse item de discussão que é transporte público urbano. Dentro de mobilidade, não tem como não falar de transporte público urbano, né? Então, a gente está na fase de coleta de dados, onde os alunos estão coletando esses dados e transferindo aí, alguns alunos já transferiram para o CAD as maquetes deles, né, justamente para mostrar o que está fora, o que não está, o que atende, o que não atende. E o mais legal, gente, eu moro no interior de São Paulo, eu não moro em São Paulo, e eu decidi que eu iria para São Paulo durante 2 anos para estudar a mobilidade de São Paulo, para entender a mobilidade de São Paulo. É óbvio que a mobilidade de São Paulo, do Rio, de Florianópolis, de Curitiba, não é a mesma da minha cidade, que tem 80 mil habitantes. Mas por quê? Se todo mundo caminha, se todo mundo é pedestre, o que muda? Tá? E aí, dentro de tudo isso, desse parâmetro de caracterizar, né, a metodologia nossa utilizada foi isso, fomos a campo,
levantamos, comparamos com a norma, entrevistamos os usuários, que é legal a gente ouvir o usuário para ter essas tomadas de decisões e refletir que pode ser melhorado. Tem como eu transformar um ponto de ônibus desse num ponto de ônibus sustentável? O que eu preciso fazer, né? Quais metodologias eu preciso aplicar? Gente, e é fantástico, porque você começa a observar que parâmetro, ponto de ônibus, um desenho universal, teria que ser o mesmo para todas as localidades. Mas a gente vê uma diferença gritante. Um dos pontos de ônibus que os alunos trouxeram em sala de aula era um ponto de ônibus que tinha uma via que passava dentro do ponto de ônibus. Quando a gente fala, parece que é muito longe, mas aquilo era a realidade de uma aluna que acordava às 5 horas da manhã e gastava 3 horas para chegar na faculdade. E aí você fica pensando, será que a mobilidade ela não precisa realmente ter um viés maior de discussão? O meu direito de ir e vir não precisa ser cumprido, né? E é bem engraçado, porque a gente vai observando os nossos alunos mesmo, né? Nessa jornada que eles têm, quanto tempo eles gastam nesse transporte. A gente gasta no transporte no carro, no transporte público. Então, nós estamos nessa fase aí dos levantamentos. O que nós pretendemos, né? O que é a nossa pretensão para esse trabalho? Utilizar esses dados para um aplicativo de mobilidade que vai ser desenvolvido, tá? Esse aplicativo de mobilidade ele vai criar rotas acessíveis ou rotas que tenham boa acessibilidade, tá? Então, ele vai indicar a melhor calçada, a melhor entrada no edifício, qual que é a rota acessível para o cadeirante, para o cara que está de muleta. Como que eu faço isso? Utilizando, né, as estratégias aí de tecnologia da informação. Então, no nosso grupo, a gente tem o pessoal da informática, da engenharia da computação da Unisal também, trabalhando aí, e para transformar isso em algo palpável, real, e que mude realmente a vida das pessoas. A gente não basta somente pesquisar, a gente tem que pensar que pesquisar é um pouquinho assim da nossa tarefa como educador, né? Se a gente transforma essas pessoas e transforma a realidade delas, a gente está cumprindo com a nossa função como educador. E é bem legal porque a região que eu estou lá é Carapicuíba, no centro de Carapicuíba, que é uma área bem periférica, tá? E onde o transporte público, acho que 70% dos alunos vão de transporte público, não vão de carro, não se deslocam de carro. E aí, em contrapartida, aqui em Campinas, 90% dos nossos alunos vão de carro para a faculdade. Então, a gente já começa a ver esse contexto, né? E como pensar tudo isso. Então, o ir e vir é justamente isso, é pensar na caminhabilidade, como essa caminhabilidade vai ser aplicada e como que eu transformo uma cidade em algo acessível para todos, tá? Essa acessibilidade para todos, não só a acessibilidade da pessoa com deficiência, mas sim aquela acessibilidade onde eu me sinto incluído, independente de qualquer situação, tá? E é bem interessante, porque nessa minha jornada aí de avaliar a mobilidade, em São Paulo, as alunas, as meninas, elas vão normalmente no transporte público com teaser, né, para se defender dessa violência que ocorre dentro do transporte público. Então, essas são características de mobilidade que provavelmente eu não vou encontrar em textos teóricos. A gente precisa vivenciar, a gente precisa ouvir essas pessoas, tá? E, por exemplo, ponto de ônibus é a coisa mais corriqueira que tem. Mas será que está padronizado? Será que uma iluminação faz diferença na hora de utilizar esse transporte público? São essas demandas, né? É esse olhar justamente do direito, né? Do direito de ir e vir, mas também esse olhar de entender o quanto que a engenharia precisa caminhar para se tornar algo mais humanizado, algo que inclua, tá? E eu fico muito feliz, agradeço aí a oportunidade de falar, eu acho que é o primeiro momento, né? O primeiro artigo do Núcleo de Educação Ambiental, porque observando isso, a gente entende que mobilidade já não é mais moda, é necessidade, né? Para todo mundo. Então, muito obrigada, né? Acho que é o resumo inicial, a fala inicial. Nosso grupo aí tem a Regina, a Gleice, mais 3 alunos da FATEC, a Meire, a Flávia, o Felipe, né? Então, é muito gostoso trabalhar esse conceito de mobilidade, porque ele vai
transitar por várias esferas, né? Cada um vai ter uma vivência de mobilidade. Mas o ponto de ônibus é um ponto que conecta tanto a periferia quanto a área central e que vai permitir a você, né, usuário, esse deleite do direito de ir e vir. Né? Um ponto de ônibus faz toda a diferença na vida da população de uma cidade. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tá? Desculpa, porque, olha, eu me bananei toda aqui, porque eu estava no computador, estava no celular, em tudo. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, vou ficar muito feliz em responder. Nossa, não estou ouvindo nada. Gracias por asistir. Damos por finalizada las ponencias correspondientes a nuestro eje temático de comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite.